Tudo bem com todos? Prazer ter todos vocês aqui assistindo essa aula que a gente vai fazer sobre o mercado futuro e batemos um papo aí no momento cheio de turbulência nesse mercado de commodities agrícolas aí. Vamos fazer uma apresentação aí de uns 30 a 40 minutos no máximo e depois a gente vai abrir aí para um bate-papo. Então, se vocês durante o evento quiserem ou em algum tema quiserem ir colocando a pergunta no chat, podem ir colocando aí, eu respondo as perguntas de vocês e a gente vai batendo um papo para concluir aí a aula e vocês entenderem um pouquinho sobre como essa ferramenta de proteção de preços, ferramentas de mercado futuro ou outras ferramentas de proteção de preço nos ajudam a capturar esse ganho do mercado para dentro do nosso bolso aí e a gente evitar perdas grandes, ok? Então, eu vou iniciar a aula está sendo gravada, então vocês fiquem aí à vontade, né? Mas é uma aula gravada, porque a gente vai depois enviar para os participantes para vocês poderem estar aí com o material, tá ok? Obrigado a todos e vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, então, é uma aula do mercado futuro, né, commodities agrícolas. Na realidade, eu vou falar um pouco sobre proteção de preços e como você pode aumentar a sua margem de lucro com ferramentas de proteção de preço. Né? Como é que você pode fazer essa estratégia, né? Você vai ver agora, né, como é que a gente tem aumentado de 5 a 10 pontos percentuais a sua margem de lucro, né? A margem de lucro das empresas, dos clientes que a gente atua, que estão começando a trabalhar com essa ferramenta e ver como é que usa essa estratégia para aumentar a margem de lucro, né? O que significa aumentar de 5 a 10 pontos percentuais a margem de lucro? Significa que, em outras palavras, que você vai aprender hoje tem o potencial de capturar 10% do seu faturamento que está sendo perdido no mercado e jogar isso para dentro do lucro da sua empresa. Então, imagina aí que você fatura 1 milhão, você está pegando 100 mil reais e jogando para o seu lucro que estava ficando perdido no mercado, muitas vezes com uma oscilação de preço, você acaba perdendo isso, e se você está exposto somente a mercado, não possui uma estratégia de ferramenta de proteção de preços, você muitas vezes deixa isso no mercado, perde isso e acaba sofrendo com o mercado. Ok? Então, por que utilizar as ferramentas de proteção de preço, né? Normalmente, elas são mais procuradas e o pessoal busca muito essas ferramentas em mercados em queda para proteger os seus resultados. O que acontece é que, muitas vezes, quando eles vão procurar, o mercado já caiu. E aí não adianta mais querer procurar uma ferramenta porque ela não vai proteger seu resultado. O mercado já caiu, então você tem que estar preparado antes do mercado cair para utilizar as ferramentas e elas te ajudarem. Também, elas podem ser utilizadas em mercados em alta para proteger os custos. Então, nós já tivemos situações onde o mercado começa a subir, por exemplo, e eu tenho que comprar uma reposição, mas não estou preparado na fazenda para comprar uma reposição, porque eu não tenho pasto, não tenho nenhuma condição, e eu posso comprar um mercado futuro e me proteger dessa alta da reposição até chegar um momento onde eu tenho pasto. Então, eu tenho uma ferramenta que me flexibiliza as minhas situações de decisão, certo? Podem ser usadas para especulação, não é o que a gente vai bater papo aqui hoje, mas muitos players do mercado utilizam isso como uma ferramenta de especulação. Existem técnicas que também podem ser utilizadas com foco em especulação, né? Proteção de margem de lucro, esse sim é o nosso foco, né? A gente busca aí sempre estar focado em proteger o resultado dos nossos clientes e para não perder os movimentos de mercado. Então, muitas vezes eu tenho clientes que às vezes fizeram uma venda na trading com antecipação, né? Ou seja, fizeram uma proteção de preço, a venda na trading, uma venda num frigorífico, boi a termo é uma proteção, porém, se o mercado aconteceu algo novo e o mercado subiu, ele não tem mais como sair daquela posição, daquele contrato que ele fechou, e as ferramentas de mercado futuro podem ajudar aí a colocar se aproveitar dessa nova alta ou desse novo potencial que o mercado houve uma mudança. Então, a gente precisa ter aí estratégias potenciais para a gente poder mexer com isso, tá certo? A gente tem uma ideia do risco que a gente está correndo, e muita gente, a gente conversa e não tem noção do risco que a gente corre,
e os mercados em quedas podem gerar grandes prejuízos. Aqui nós temos um gráfico, né, em verde, no grande gráfico, aí vocês têm o preço do índice Exalc, em azul é a média do boi gordo no Brasil, então estamos falando aqui do boi gordo. Então a média, você vê que ela acompanha, em geral, os preços no Brasil acompanham bastante o preço do índice Exalc. E aqui nesse gráfico aqui, a gente tem, nesta coluna aqui, a variação entre o preço máximo e o mínimo do ano. E vejam que esses preços aqui, nesse gráficozinho pequeno que a gente tem aqui, ele mostra aí a variação, ou seja, nós temos de 9% de variação dentro de um ano até chegar a quase 76% de variação de preço. Imagina um negócio que subiu 76% e você perdeu essa subida, você fez um contrato e perdeu isso. Com as ferramentas de proteção, você pode se aproveitar disso. Outra coisa imagina um mercado como esse ano, onde caiu aí significativamente, 26% até o momento aí, entre a máxima e a mínima, e você também está aí, não fez proteção nenhuma e está sofrendo com esse mercado, caindo os preços cada dia, e você está lá tomando um prejuízo no seu negócio. Cada dia que você segura mais, pior o prejuízo fica, e você passa por essa situação. A gente fala, mas isso é novo, nunca aconteceu? Sim, acontece. Existe, no caso da pecuária, existem ciclos pecuários, e as quedas aí no passado, tem aí quedas de 19% de um ano para o outro ciclo 24%, outro ciclo 26%. Então, houve um aumento percentual no tamanho da queda sobre um preço, um valor nominal do preço maior. Então, 26% sobre 300 é maior do que os 19% sobre 100, né? 19% daria R$ 9,00, sobre 326 vai dar quase uns R$100 aí de preço. É muita coisa, né? Então, a gente tem uma perda de valor muito grande no resultado, porque a gente não se protegeu e a gente não tem noção que a gente está correndo esses riscos. A gente precisa estar preparado, e as ferramentas de proteção nos ajudam a se proteger desse cenário. Outra situação aqui, vocês têm em amarelo o preço do milho, em verde, né? Desculpa, o preço do milho em dólar em amarelo, e o preço do milho em reais em amarelo. Olha aí as oscilações, né? Então a gente vê até que o milho, em alguns momentos, em dólar, oscilou mais do que em reais. Então isso traz para a gente também uma volatilidade muito grande. Quando a gente olha essa tabela e observa o tamanho da volatilidade no milho, ele é maior do que a volatilidade do boi. O boi oscila ao redor de 20%, 25% mais ou menos em média nesse período, e aqui nós temos oscilações de até 40%. No mínimo foram 20% aí, no máximo 76% de oscilação dentro do mesmo ano, hein, gente? Estamos falando entre a máxima e a mínima do ano. Olha o volume, o quanto de dinheiro nós estamos falando aqui, né? É muito dinheiro que a gente pode estar deixando no mercado. E aqui em soja também, em dólar amarelo, em reais a soja está em verde, e a gente observa que também apresenta uma grande oscilação. A soja está entre o boi e o milho, ela oscila mais que o boi, mas menos que o milho, ao redor de 30%, 35%. O milho vai para 40%, 45% de oscilação em média. Então, é muito dinheiro que nós estamos deixando aí no mercado, nós estamos deixando passar essa oportunidade, e a gente vê muitas empresas sofrendo com isso. Ok? E o outro ponto está aí nos fertilizantes, né? Então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês. Em azul é a relação de troca do KCl com a soja, quantas sacas de soja você precisa para comprar 1 tonelada de KCl, quantas em laranja você tem a ureia, quantas sacas de soja você precisa para comprar 1 tonelada de ureia, e em cinza aqui nós temos o super simples. Então a gente vê que no caso principalmente dos produtos importados, né, que a gente, KCl, ureia, que a gente importa com mais força, sofrem grandes oscilações aí. Então nós tivemos uma relação de troca do KCl, que, por exemplo, gira ao redor de 15 sacas para comprar 1 tonelada, chegou a atingir 35 sacas para comprar 1 tonelada, ou seja, dobrou essa relação. O adubo subiu de forma muito forte, e imagina que você comprou esse adubo caro e não fez uma venda da soja e pegou a queda do preço da soja.
ou seja, você tomou 2 tombos numa estrutura de negócios e isso vira prejuízo, na certa você tomou prejuízo. Então, a gente precisa aí começar a olhar o mercado com mais atenção, com mais técnica e com mais ferramentas, tá certo? Aqui também nós temos, então eu estou trazendo aqui um exemplo, né? Nós temos aqui, então eu tenho aqui 2 exemplos de pecuária, são cases, tá? Reais, do que a gente viu acontecer aí no ano de 2022, onde compraram as suas reposições ali, começaram a comprar em 2021 até 2020 e venderam o seu gado em 2022, ou seja, o fechamento do ano passado. Então a gente vê aqui em cima o peso dos animais, a primeira coluna aqui é o planejamento inicial, ou seja, nós fazemos esses planejamentos com os nossos clientes com 1 ano de antecedência, né, para dar uma diretriz para a gente. E aqui nós temos como é que ficou a venda dele no mercado sem fazer a proteção. Ou seja, se ele vendeu todo o gado dele no mercado e não fez nenhuma proteção, aí o que teria acontecido com esse negócio caso ele tivesse feito essa operação? Então a gente tem aqui um DRE, né? Projeção com e venda a mercado. No final ele vendeu ao mercado, os preços conquistados no mercado foram esses. Se ele não tivesse feito a proteção, ele teria tomado um prejuízo. Então a gente observa aqui receita líquida, né? Margem de contribuição aqui em azul é o quê? Receita menos a sua reposição e os seus custos variáveis, que são aqueles custos ligados ao aumento da produção. Então a gente observa que tem aqui, ele planejou receber aí 8,9, no final acabou a venda de mercado, ele teria ficado com 2,7 milhões apenas de resultado para pagar o que está embaixo, que são os custos fixos, sobrando de lucro nessa operação, saindo de um planejamento inicial para receber 3,8 milhões, para fechar um ano com 2,4 milhões negativos. Então, caso não fizesse a proteção, teria vendido os animais a esse preço, porque os animais ficaram prontos nessa data, não havia o que se fazer, simplesmente esperar o animal ficar pronto e sem ferramentas de proteção, você vai entregar ao mercado a esse preço ao mercado e ter esse prejuízo, né? Então a gente vê a diferença entre esse ponto e esse outro ponto é de 6,2 milhões de reais. Então é muito dinheiro que a gente está deixando no mercado, é muito dinheiro que a gente perde, e a gente acaba tomando, então, um prejuízo muito grande. Essa margem no EBITDA é exatamente o EBITDA dividido por esse valor que é a receita líquida. Então, a gente vê que ele planejava ficar com 7% de lucro e acabou perdendo, né? 5% do faturamento dele, ele perdeu para o mercado, porque ele não fez proteções nesse caso, ele não teria feito, né? Estaria vendendo a preço de mercado. E aqui embaixo a gente chama de margem bruta, que é pegar aqui apenas os preços do mercado. Ou seja, se ele lidasse com o mercado, estou lidando aqui com o mercado, só lidando com os meus custos variáveis e com a minha receita, não estou botando custos fixos aqui, que é o quê? É um medidor, é um indicador para que a gente mensure a eficiência dessa pessoa junto ao mercado. E a gente vê que basicamente a perda do 7 para o 5, que são aqui quase 12 pontos percentuais, é aqui o mesmo que ele perdeu aqui, né? Então, praticamente aqui ele perde 11 pontos percentuais, basicamente, ou seja, toda a perda dele foi em cima de um erro de mercado e não em cima da produção. Ele continuou produzindo 7,5, produziu 21 arrobas, errou na preço dele de venda. Nos custos, ele já havia assumido esses custos, não trabalhou bem os seus custos, ficou com os mesmos custos, então ele acabou tendo um resultado negativo. E este caso 2, né, um caso já onde ele percebeu que era um mercado já mais perigoso, né, e tomou mais cuidados com os custos dele, não conseguiu, né, no caso aqui foi quanto ele vendeu o preço dos animais dele a mercado, sem mercado futuro nesse caso, depois eu vou mostrar o efeito do mercado futuro, como ele ficou, e nesse caso aqui, então, a gente vê que ele saiu de um lucro de 5,7 para um lucro de 2,6, perdendo 3,1 milhões. O que acontece é que, como ele prestou atenção no mercado, percebeu, ele começou a tomar reações em tentar baixar custo.
Então, ele, além dessa perda, ele teve essa perda de receita, mas ele também trabalhou custos, tentando derrubar custos rapidamente, para fazer melhor do que ele havia planejado e tentar conseguir. Ele conseguiu, aí em negociações, derrubar isso ao redor de 2 milhões, o que fez com que a perda dele aqui fosse de 6 pontos, enquanto esse aqui perdeu 12 pontos percentuais. Reparem que não há nada de produtividade aqui. Esse cara produziu 6.200 cabeças do mesmo jeito, produziu 23,5, mas ele atrasou um pouco a compra do gado, mexeu um pouquinho na estratégia de compra de insumos e acabou vendendo o gado nesse preço. Aqui, nesse caso, é só para demonstrar para vocês o efeito de você ficar exposto ao mercado sem proteção nenhuma. Então, neste caso, uma perda de 160% do lucro dele. Ou seja, perdeu o lucro e virou prejuízo, né? E no caso 2, não virou prejuízo, mas perdeu metade do lucro dele, do que ele tinha potencial para ganhar. Se ele não tivesse protegido os resultados, ele teria perdido metade do resultado dele. Então, as ações de mercado, e aqui eu destaco para vocês, que é o que a gente tem visto, não só nesse ano, mas em ano, no geral, as pessoas estão perdendo muito dinheiro no mercado, estão focadas em outros pontos, estão perdendo, deixando dinheiro no mercado. E por que isso acontece? Né? Vou mostrar um exemplo de soja aqui também para vocês entenderem. Olha, aqui o primeiro caso, um cara que produziu também, planejamento inicial dele, vender a 161, sem a proteção ele acabou liquidando aí os produtos dele a preço de mercado, está vendendo a preço de mercado, né? Então, sem proteção, ele teria vendido a 131, que é o preço hoje do mercado. Temos clientes que está acontecendo isso, temos clientes que estão no meio do caminho, fizeram alguma proteção e que fizeram toda a proteção, né? Eu vou mostrar para vocês o efeito. Então, aqui ele investiu, ele acabou buscando fazer produtividade, gastou mais do planejamento dele, ele foi lá, investiu em produtividade, né? Conseguiu produzir um pouquinho mais, mas já é um cara super produtivo, e quando a gente tem um case super produtivo, normalmente o investimento em custos, né, para você aumentar a resposta em produção já é menor. Eu vou mostrar um pouco isso, como funciona no mercado. Então, você tem aqui um custo maior, uma receita menor, um prejuízo de 9 para 3 milhões de reais, 6,3 milhões, deixando no mercado, caso não houvesse usado proteções de preço, estaria deixando isso no mercado. Uma perda aqui de mais ou menos uns 20% do seu negócio, né? A margem dele caiu de 36% para 13%, ou seja, ele deixou 20% do lucro dele, do faturamento dele no mercado, se ele não tivesse feito proteções de preço. Então, a gente observa aqui a perda, né, 6,3 milhões em relação ao planejamento e ao potencial que ele tinha no mercado. Caso 2, já é mesmo um pouco mais parecido com outra situação. Ele também, um planejamento inicial, fez o preço a mercado na região dele, foi esse daqui, mas ele trabalhou um pouco a questão de custos, dos principais custos variáveis aí do plantio de soja. Ele trabalhou bem isso, deixou aqui 1,1 milhões no mercado, se ele tivesse feito isso aqui sem proteção de preços, tá certo? Deixando aqui 15% da sua margem de lucro perdida a mercado. Então, é muito dinheiro, né, gente? Então, aqui você tem perda de 68% do lucro dele, e nesse caso aqui, 35% do lucro dele, deixado por oscilações de mercado. Veja que a produção igual, né, não teve diferença, grande diferença no preço e em custos, basicamente, custos variáveis, gestão, negociação e não produção. E aqui produziu mais, mas a produtividade maior não conseguiu compensar a queda de mercado. E isso ocorre, gente, por uma situação que a gente tem visto muito comum, né? Porque a queda na receita impacta muito nos resultados. A gente tende a sair da faculdade, né? Eu sou engenheiro agrônomo, aconteceu isso comigo, vejo muitos consultores que são mais técnicos também sofrendo a mesma dor, né? E muitos produtores também sofrendo a mesma dor, que é o que a gente sai, acredita que o aumento do lucro vem do aumento de produtividade. O que acontece é que ao aumento da produtividade, na realidade, pode te aumentar um pouco o seu faturamento, mas não necessariamente o seu lucro.
E isso acontece por um ponto muito clássico, né? Que é um ponto clássico econômico, que a gente muitas vezes não nos ensinam na faculdade. O aumento da produtividade tende a reduzir a margem de lucro. Então, quando eu tenho aqui um aumento de produtividade, ele é decrescente, conforme eu aumento mais essa produtividade. Conforme eu subo aqui essa barra, você vê que ela começa a perder e no final aqui ela quase não cresce mais a minha produção. Por quê? Porque em determinados pontos, quando eu atinjo um certo nível de produtividade, o aumento de custos com insumos não responde com tanta produção, ele começa a ter respostas cada vez menores. E isso é clássico de qualquer sistema produtivo, tá, gente? Não é só na agricultura, é qualquer sistema produtivo. E, portanto, se eu aumento o custo e não tenho resposta em produção, eu começo o quê? A minha margem de lucro começa a cair. E aí eu tenho o dilema de isso aqui no mercado estável, já é natural que isso ocorra, e imagine em mercados que variam, né? Então a gente tem aí esse problema, e aí nós temos que encontrar como é que eu posso melhorar ou tentar atingir o meu ponto ótimo, né? Onde está esse ponto ótimo da nossa? Existe um ponto onde produzir até um certo ponto nessa curva ela é muito interessante, porque você ainda vai tendo rentabilidade. Em determinado ponto, quando você cruza ele com a margem de lucro caindo, a sua rentabilidade começa a cair. Então, rentabilidade, ela depende do tempo também, né? Então, se a gente esticar, fizer um aumento de produtividade que me reduz o tempo de giro, eu vendo mais rápido os meus produtos, eu também consigo melhorar a rentabilidade. Agora, se eu aumento produtividade e não aumento esse giro, eu aumentei custo, e não aumentei produção significativa para gerar mais receita, eu começo, então, a ter um problema de queda de margem. E aí eu tenho um problema sério. E aí tem um problema adicional a esse ponto aqui. Mas gerir apenas a produtividade resolve o meu problema? Se eu diminuísse a minha produtividade naquela curva, teoricamente eu entro na outra curva de mais resposta, né? E tá bom, vou gastar um pouco menos, que é normalmente o que a gente tenta quando está produzindo, poxa, os preços subiram, os preços caíram, eu começo a reduzir, eu tentar baixar meu custo. Porque os preços estão caindo, eu tento baixar meu custo e produzo, entro numa curva de produtividade um pouquinho melhor e ela me responde melhor a um pouco menos de insumos. Ok. Porém, a gente sofre um fator que é o preço. Se eu tiver queda de mercado caindo e tentar baixar minha produtividade, dependendo do tamanho da queda do mercado, eu não consigo compensar com a minha redução de produtividade. Eu não consigo baixar meus custos suficientemente para controlar o tamanho da queda do mercado. E aí eu tenho, então, que baixar para tentar melhorar minha rentabilidade, meu lucro já vai cair, minha rentabilidade provavelmente vai ser menor, e eu vou começar, então, a baixar minha rentabilidade até determinados pontos que, se o mercado cair muito, eu tomo prejuízo. E o inverso, do outro lado, quando o mercado sai desse meio, que é o ponto ótimo, né? E ele vai para um mercado que sobe, às vezes os custos podem subir muito mais, e se eu não tomei nenhuma decisão de proteção, o aumento de custo já não me gera mais tanta produtividade, porque eu já estou num ponto ótimo, já passei a produtividade, já estou subindo mais ela aqui, então eu gasto muito insumo, o custo do meu insumo subiu, o mercado subiu, e a minha margem, se esses dois fatores ocorrerem junto, a minha margem não sobe tanto. Então, eu posso ter um benefício de ter comprado barato e pegado uma alta, ok, ganhei dinheiro, ou eu posso ter os custos subindo mais forte do que o preço da nossa produção. E isso aí vai me reduzir, talvez, a minha rentabilidade. Então, nós entramos com um ponto adicional a essa equação, que a gente não repara, mas ele é muito potente, que é a produtividade não consegue solucionar o problema. E nós temos oscilações de mercado. Então, nós precisamos saber lidar com isso. Agora, se eu protejo o meu preço, se eu protejo o meu resultado, eu começo a conseguir manter um nível de produtividade maior, porque eu não sofro tanto com essas oscilações. Eu não tive a queda, eu não preciso retirar o dinheiro, garantir meu resultado, e eu sigo com uma equação de lucro, uma reta de lucro maior do que não fazer a proteção. Não fazer a proteção, meu lucro vai aumentar e cair. Fazendo proteção, eu consigo manter uma curva de resultados mais constante e consigo manter, portanto, minha produtividade também a um nível mais constante. Ok? O que podemos fazer
se a gestão da produtividade não é suficiente para proteger os resultados em mercados em queda, ou mesmo, às vezes, em alta. Não tem jeito, mercado em queda, a gente tem que usar a ferramenta de proteção de preço, é a única coisa que nos protege. E aí não estou falando somente de mercado futuro, estou falando de usar, eventualmente, uma estratégia de trading, eventualmente uma estratégia de contratos, enfim, proteger a sua receita no mercado em queda, porque o potencial disso acabar com o seu negócio é muito grande. E se você insistir em tentar botar produtividade maior com o mercado em queda, você pode ter um prejuízo muito maior, tá certo? Então aqui eu já estou trazendo para vocês, né, uma terceira coluna aqui, que nos mostra o que é fazer uma proteção e como é que ela vai funcionar. Então veja que os níveis de produtividade são maiores, ele vai conseguir fazer uma proteção, então, com um preço médio aqui, e ele vai, nessa situação, ele vai proteger os seus resultados, vai vender a mercado a 285, os produtos dele, ele vai vender a mercado a 285, e quem vai reembolsar ele é a bolsa. Ele vai ter uma conta na corretora onde o dinheiro cai e reembolsa esse dinheiro, voltando o resultado dele. E dependendo das ações que ele tomou embaixo, na proteção nos custos, ele pode ter um resultado melhor ou pior. Então a gente repara que aqui a diferença entre o lucro dele aqui e aqui ficou igual, porque ele não teve alterações dos custos, então ele teve o mesmo resultado, e o resultado, a margem do EBITDA dele retornou. Mas não retornou via o mercado, retornou via a proteção de preços que ele fez na bolsa. E aí sim o dinheiro volta para a conta dele. Então ele recebe esse dinheiro da bolsa, né, essa diferença da bolsa, e ele vende o produto dele barato no mercado. Então o mercado futuro funciona dessa forma. O que acontece é que se a gente trabalhar com tendências e conseguir analisar mercado, nós vamos para um caso 2. Olha o impacto de você ter uma proteção de mercado, né, e, ao mesmo tempo, conseguir também fazer um trabalho de custos, né? Você percebeu a tendência, se aproveitou do momento de baixa para baixar seus custos e também fez uma proteção de preços. Então, neste caso, ele tinha uma projeção de lucrar 5,7 milhões, vendeu a mercado a 280, lucrou 2,6 com o mercado, baixou seus custos em 2 milhões. Porém, quando ele fez a proteção e recebeu de volta esse dinheiro, né, que ele tinha perdido, o mercado, por ele ter protegido, o mercado devolveu muito mais para ele. Devolveu aqui um faturamento bom, que ele havia perdido no mercado, e ele tinha uma redução de custos aqui. Então, o lucro dele acaba subindo. Ele ganhou o dinheiro do mercado de volta e ainda se beneficiou do trabalho de custos que ele fez, baixando os seus insumos, conseguindo baixar o custo dos insumos, porque a receita veio baixando. Então, o preço do boi magro caiu, o preço da reposição caiu, o preço de algumas rações ele trabalhou bem, e ele conseguiu, então, baixar alguns custos. E isso faz com que ele receba, então, os 7,7 milhões. No final, ele fechou com um lucro melhor do que ele havia pensado, porque ele trabalhou nas duas pontas. Ele percebeu uma tendência, trabalhou protegendo a receita que vinha descendo e foi lá nos custos e também trabalhou nos custos, derrubando custos. Então, ele se beneficiou nas duas pontas e o lucro projetado inicial ficou maior no final, usando a proteção de preços, porque ele se beneficiou das duas pontas. Então, ele soube lidar com o mercado. Nada de produtividade, nenhum efeito de produtividade aqui. Esse cara continuou produzindo o mesmo número de cabeças e trabalhou bem, simplesmente a relação custo-receita melhor do que o primeiro caso. Tá certo? Com isso, ele volta aqui, em vez de ele ter um aumento de 6% na margem de lucro, ele teve quase 10% aqui de aumento nessa margem. No caso da soja, né, também aí efeitos. Nesse caso que ele não aumentou, ele acabou aumentando a produtividade, ele também conseguiu, ele fez uma excelente venda aqui a mercado. Ele foi um bom gestor de venda, ele percebeu, nós trabalhamos com ele estratégias de venda, e ele fez uma boa porcentagem da venda dele, já na trading ou com outras estratégias que eu vou mostrar um pouquinho à frente. E com essas estratégias ele conseguiu proteger o resultado dele. Então a meta era 161, ele não conseguiu fazer tudo, mas veja que ele está muito próximo da meta dele e recuperou
uma grande parte do que ele tinha aqui, do 6,3, ele recuperou a nível de fazer uma boa venda antecipada, olhando o mercado. Eu vou mostrar para vocês como é que nós fizemos isso. E aqui, portanto, como ele teve um custo maior, ele acabou não conseguindo ter o mesmo resultado planejado, de 9,3. Porém, no mercado em queda que está batendo, ele teve 7,1 milhões, o que é um excelente resultado, né, gente? Num ano que tem muita gente sofrendo, o cara está dormindo, dormiu tranquilo, trabalhou com proteção de preço e está com o resultado garantido na conta dele. O segundo caso aqui já é um pouquinho diferente. Neste caso, ele não conseguiu travar tudo, né? Então ele não fez toda a trava de preços, né? Só lembrando aqui, veja que aqui ele teve um aumentozinho de produtividade, hein? E não conseguiu compensar, voltar o resultado dele para dentro. Mesmo tendo mais soja para vender, não conseguiu recuperar. E aqui, esse caso daqui, ele teve a mesma produção, uma perda aí de 1 milhão, ele recuperou esse 1 milhão com a proteção de preços, mas ele fez um trabalho em custos, melhor do que nesse caso. Ele não investiu tanto, fez o trabalho de reduzir, de trabalhar a produtividade ali com custo mesmo, não quis aumentar, mas sim trabalhou para manter ali a mesma produtividade, conseguiu então baixar um pouco o custo dele. E olhem o efeito, que interessante, né? Ele planejava ganhar 3,1, conseguiu ganhar 3,9, mesmo não tendo feito toda a proteção que esse cara vendeu. Vendeu melhor que esse cara. Os dois tinham a mesma meta e ele vendeu melhor. Ele vendeu pior, né? Teve uma receita pior, trabalhou bem custos. Então ele conseguiu um resultado que ele planejava ganhar 3,1 milhões, ganhou 3,9 milhões. Quase 1 milhão a mais no negócio dele, por trabalhar as duas pontas, trabalhar uma tendência de mercado, trabalhar uma estratégia de mercado melhor. Ele conseguiu recuperar mesmo sem aumentar a produtividade. Então, veja, o impacto que eu quero destacar para vocês é o que nós estamos deixando no mercado. Quanto de dinheiro nós estamos deixando? Às vezes a gente não faz essa revisão do que eu planejei e de quanto ficou no final. E a maioria das vezes, não faz esse cálculo e, quando vai ver no final, fica só chorando, né? Tomei um prejuízo e tal. Mas quanto que eu deixei no mercado? Eu deixei muito dinheiro no mercado. E esse é o ponto importante. A gente está deixando muito dinheiro no mercado por estar focado na produtividade e não com foco em também olhar o mercado, né? Em fazer um trabalho duplo. Então, os grandes resultados que a gente tem acompanhado e depois que a gente tem entrado nas empresas fazendo um trabalho, justamente vem da combinação entre a estratégia de mercado e a produtividade. Poxa, mas como nós podemos trabalhar as estratégias de produção se não sabemos o que vai acontecer no mercado? Essa é uma dificuldade que a gente tem visto no mercado. A gente tem desenvolvido trabalhos. Eu vou mostrar algumas coisas de como a gente já vem trabalhando há alguns anos com os nossos clientes e modificando essa estratégia de não saber o que vai acontecer com o mercado, transformar isso numa informação um pouco mais inteligente, menos intuitiva, mais estatística, com trabalhos que a gente tem desenvolvido. É necessário ter um bom planejamento financeiro. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é ter uma meta, construir um planejamento coerente do que pode acontecer no mercado. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente tem feito isso. Com antecedência e entender o potencial do mercado. Quer dizer, não adianta eu montar um planejamento aqui, eu gastei tanto, que nem o primeiro caso que eu mostrei para você, eu comprei os meus animais caros, eu preciso vender a tanto, que senão eu não vou ganhar dinheiro e vou esperar o mercado chegar lá. Não, a gente precisa entender qual é o potencial do mercado. Se o mercado não tem aquele potencial, talvez a estratégia seja: vou reduzir meu lucro, mas vou proteger meus resultados, para eu não ter uma surpresa se o mercado vier para baixo. E aí existem técnicas para isso. Então, como saber o potencial do mercado? A gente tem desenvolvido, essa é uma projeção que nós temos aí, fizemos para os nossos clientes aqui em março 22, onde a gente tem aqui em azul o preço do boi. E aqui, neste momento, nós fizemos uma projeção e não existe uma certeza, mas existe uma estatística que a gente consegue compor, que é, olha, qual é a grande chance de onde o mercado deve estar. Então, em março 22, eu mostrei para os clientes, falei, olha, tem pouca chance desse mercado subir muito acima de 350. Potencial
é baixo dele subir. Tem mais chance dele vir para um preço para baixo, aí próximo dos 300. Mostrei para vocês as curvas de queda em ciclos de baixa, quedas de 26%. 26% viria um pouco mais para baixo que isso aqui. O que acontece é que esses cenários eles são revistos. Eu faço isso a cada 15 dias com meus clientes. A gente faz gestão de mercado, que é uma estratégia para a gente poder botar esse dinheiro para dentro. Então eu falei, olha, tem baixo potencial de alta, grande potencial de queda. Vamos montar alguma estratégia para a gente proteger isso aqui. Se subir, a gente ganha, mas se cair, a gente dorme. Por quê? Porque eu paguei custos caros em bezerros altos no passado, e se eu não proteger e esse negócio cair, a minha margem já é pequena. A margem desse cara nos 2 últimos anos foi de 20%, 25%, e ele estava com margens aí de 7%, né? Planejando o mercado. Eu falei, é melhor garantir essa margem do que deixar a mercado. E vocês viram que o prejuízo vendido a mercado seria de 6 milhões. Então, nesse caso, se não há potencial, temos que tomar cuidado, tá certo? Esse é um modelo que a gente trabalha, onde ele é estatístico, a gente faz isso junto à pesquisa, usa inteligência artificial, usa modelos que nos ajudam a olhar uma cadeia de uma forma mais complexa do que olhar apenas o achômetro, eu acho isso, eu acho aquilo, e ele, na realidade, nos faz essas projeções. Então, no momento zero aqui, ele projetou para frente e ele nos dá o que? Olha, deve andar por aqui, mas ele tem um potencial máximo e um potencial mínimo. Não tem o ponto certo, você vê que ele anda por aqui. Mesma coisa aqui, aqui ele escapou, aqui é uma vaca louca, eu não consigo adivinhar uma vaca louca. Aqui, botamos um potencial. Então, dentro do período de tempo projetado, ele está trabalhando nos nossos potenciais. Só que a gente não faça essa projeção e paro. No mês seguinte eu reprojeto e vejo se isso está mudando. Como se fosse um farol. Eu tenho aqui um farol de longo prazo, que eu olho com farol alto para longe, onde eu posso enxergar e ter ali uma visão do meu futuro. E onde eu posso trabalhar. E existem medidas, outras medidas que a gente tem nos nossos materiais, que são faróis mais de curto prazo, que trabalham ali com farol baixo, olhando ali o dia a dia para a gente fazer um rastreamento. Então, com isso, eu consigo mostrar uma estratégia e montar um planejamento, e aí sim usar ferramentas de proteção de preço para construir uma estratégia que se aproveite de uma tendência de mercado, certo? Esse é um planejamento da soja, em agosto de 22, né? E aí a gente vê o laranja, o azul é o efetivo, né? E a gente já tinha lá atrás uma visão de que esse mercado tinha uma chance de queda. Mas ele podia trabalhar aqui próximo dos 190. Não tinha potencial de ir para cima de R$200, a saca, isso é Paranaguá, tá certo? Não tinha potencial, é o índice Exalc aqui, né? Então, a gente viu que esse era o potencial. O que nós fizemos de lá para cá, de agosto para cá? Nós viemos acompanhando o mercado e toda vez que na trading batia com seus diferenciais de base, né? Diferenciamos para cada região dos nossos clientes, toda vez que batia, o Paranaguá batia no 185, 180, 187, que ele bateu umas 3 ou 4 vezes nesse patamar superior aqui, a gente vinha revisando e falou, não mudou o nosso potencial, portanto, faça a venda. Aumenta a sua venda, aumenta a sua venda. Então, fomos vendendo, tivemos 3, 4 oportunidades, clientes venderam mais, clientes venderam menos, mas fizeram vendas. Também tivemos oportunidades de oscilação da soja Chicago, do dólar, também montamos estratégias aí. E isso gerou o quê? Essas proteções de preço com clientes em regiões onde o preço hoje está 131, eles conseguirem vender a 150, 158 a mercado, porque foram montando posições antes. Então, isso é muito melhor do que eu ter que chegar agora no final, eu vou segurar isso num estoque, porque eu não sei o que vai acontecer, então eu vou segurar. Então vou ver se sobe. E aí fica aí esperando, pagando o custo de estocagem para ver se o mercado sobe, ou seja, o prejuízo já está na conta. Aqui não, ele vende, vai fazer dinheiro e vai para o próximo giro. Já temos clientes com posições para 2024, montadas com margem de lucros excelentes. Só para vocês terem ideia de como é um potencial de mercado, certo? Isso aqui é um planejamento da soja. Então, esse planejamento daqui, né, os modelos nos mostram onde os mercados podem caminhar.
Então, nós temos aqui uma projeção, veja que ele oscila entre as bandas, nos dando um farol. Pode ir para lá, pode ir para cá. Então, a gente monta a estratégia. Isso aqui foi um planejamento feito em dezembro. Olha aqui o que aconteceu. O azul foi exatamente o que aconteceu no índice Exalc. Está acontecendo. Mas ele nos deu possibilidades futuras de travar preços aqui em cima. Hoje, o nosso planejamento é outro. Se você entrar numa sessão de cenários nossa, você vai ver o nosso planejamento para os próximos meses. Então, nós temos isso, revisões, porque o segredo disso está em rever. Não está em fazer um planejamento e sentar em cima e aquilo vai acontecer porque foi projetado. Não, o mercado muda. O mercado tem fatores, e são muitos os fatores. Então, nós precisamos jogar isso numa inteligência que começa a se movimentar e nos dá o farol. E nos ajudar a mudar as estratégias, né? Ou a montar as estratégias. Então, aqui, né, como utilizar as ferramentas de proteção. Nesse caso, é um dos casos, o caso B de pecuária lá, né? Então, nesse caso, nós apresentamos 3 estratégias, se eu não me engano, para eles. Então, a primeira é que a meta dele, no início, a nossa meta como objetivo é pelo menos conseguirmos 130%, 30% a mais que um CDI. O CDI subiu, o juro subiu, então nós tínhamos uma meta para a gente conseguir isso, a gente tinha que conseguir vender num boi de São Paulo, na Bolsa, no ano passado, né, a R$ 369, quase R$ 370. E isso daria na região dele 350. De cara, com as nossas projeções, quando nós fizemos esse cenário, falamos, bom, para a gente ter o nosso lucro, né, que seria conseguir aí 20%, 19% de margem de lucro, que seria esse número aqui, conseguir levar ele para 20%, eu tinha que conseguir vender a 369 nesse planejamento. E eu falei, não é possível, não vamos conseguir, não tem esse potencial no mercado. Então, a reflexão de que não há o potencial e aceitar uma situação diferente para montar a primeira estratégia foi a nossa decisão lá no início, na largada, com 1 ano de antecedência para poder acompanhar as oscilações de mercado e me posicionar. Eu tinha 1 ano de venda do mercado para eu me posicionar. Então, o tempo é importante nesse negócio. Mercado futuro, naquele momento, se eu fechasse meus negócios a mercado futuro do momento, ele conseguiria fechar um EBITDA de 9 milhões. Repare que o planejamento dele era 5,7. Acontece que ele estava com a impressão que o mercado ia subir muito e tal, porque veio de 2 anos de grande subida e mercado futuro exige fluxo de caixa. Ele falou, não quero isso aqui, está me encontrando. Eu falei, vamos montar outra estratégia. Montamos uma estratégia que é uma estratégia entre um preço mínimo e um preço máximo. Se subir muito, você não vai ganhar, mas se cair um tanto, você também vai estar protegido. Então, você está ali com lucros protegidos. Essa estratégia daria para ele um lucro de 3,7 mínimo e um lucro máximo de 8,3 milhões, mantendo-se tudo na mesma condição. Mantendo-se esse planejamento. Ele ainda trabalhou melhor custos. Reparem que o lucro mínimo dele, vendido a mercado, dos preços dos animais, seria 2,6. Ele teria, nessa condição, 3,7. Como ele economizou mais alguma coisa aqui em custos, ele passaria para quase de volta aos 5,7 dele. Simplesmente trabalhando uma estratégia de preço mínimo. Lá atrás, nós podíamos montar essa estratégia nessa condição. Ou, se o mercado subisse, ele estava com uma condição de conseguir os 5,7, esperando, podia ainda ganhar até 8,3 milhões, que seria um excelente resultado, né? E montamos uma terceira estratégia também. Olha, e o caos, né? Se o mercado vier muito baixo, eu quero então me garantir, mas também quero deixar minha banda de cima para se subir eternamente, eu vou me aproveitar disso. Tá bom. Montamos uma estratégia de custo baixo, que o lucro mínimo dele era de 1,9 milhões. Reparem aqui, o que é importante é que isso foi feito com 1 ano de antecedência. Nós montamos as estratégias com 1 ano de antecedência. Então, nós tínhamos 1 ano antes de vender os produtos para tomarmos posições, para montarmos estratégias. E eu tenho muito mais flexibilidade. Eu não cheguei lá no final para ver o que aconteceu no preço e ter que negociar com o frigorífico na hora que ele está cheio de boi. Eu fiz isso com antecedência. Eu montei uma estratégia que me permitiu usar ferramentas de proteção de preço que me geraram condições estratégicas para eu tomar decisões, com 1 ano de antecedência. E isso fez com que a gente pudesse tomar posições melhores, certo?
Aqui estão os 10% que eu falei que vocês estão deixando no mercado. 10% do faturamento que vocês estão tendo, se vocês deixarem a mercado, está ficando aqui num resultado muito baixo. Quando vocês fazem proteção de preço, você tem 10% aqui conquistado ao mercado. Lógico que não é todo ano, né, gente? Mas se eu errei um pouco no ano que eu lucrei muito, não tem muito problema. O problema é errar muito num ano que eu tomei um prejuízo grande. Então eu tenho que me proteger. E em estratégias de alta, a estratégia é outra. A gente tenta montar uma estratégias diferentes dessa, que tentam se beneficiar do movimento de alta. Então existem... O importante é conhecer as ferramentas que você pode utilizar, como elas funcionam, e ali montar uma estratégia que você possa, de acordo com uma tendência de mercado, se aproveitar de um movimento. E está revendo isso. A sua estratégia pode mudar no meio do caminho. Se você conhece as ferramentas, você pode utilizar as ferramentas para proteger os seus preços. Aqui um case de soja, né? Então temos aí a empresa A, né? Estratégias apresentadas. No caso, a meta de 160 na região dele era possível, porque ele vem de R$20 abaixo de Paranaguá. Então, o mercado de Paranaguá, vocês viram que minha projeção, preço máximo, era de 187, R$190. Então, 20 menos 190 menos 20 daria 170. 160 é viável. Então, nós mantivemos isso no nosso projeção. Vamos tentar. É possível. Vamos brigar para conseguir. Ao longo do tempo, nós viemos, então, travando nas trades. Quando o mercado batia muito alto, a gente fazia alguma quantidade de travas. Principalmente proteger a parte de custos. Então, nós viemos montando, e ele montou aí praticamente 80% das posições dele. Por isso, os preços dele estão muito próximos dos 160. Então, ele veio montando. Foi muito pouco que o mercado ficou acima disso, né? Usamos BMF também. Quando o dólar batia acima de 5,50, a gente fazia hedge. Quando ele despencava para 5, a gente saía, botava o dinheiro em caixa e íamos para outra jogada. Então, nós usamos análises que existem e que a gente faz para ajudar a tomar posicionamento nessa estratégia. Mas o 5,50, com a soja Chicago acima de 32,50, foi uma segunda estratégia que nós viemos construindo. Então, esses dois oscilam de forma diferente. Quando o dólar cai, a soja sobe. Quando a soja cai, o dólar sobe. Normalmente é diferente. Às vezes ocorre dos dois serem juntos, mas normalmente a gente veio montando um pouco essa posição. Então, quando eles oscilavam, a gente realizava um e montava a posição no outro e viemos devagarinho fazendo um pouco dessa posição. E conseguimos. Veja que a operação de 5,50 com dólar de 32,50. Se normalmente, historicamente, o prêmio Paranaguá contra Chicago é de $1, então nós consideramos isso, vai para um $33,50. 5,50 vezes 33,50, R$184. É muito próximo do nosso preço máximo planejado Paranaguá. Nós viemos montando estratégias nessa linha. Se você acompanha nossas sessões, você já deve ter visto, e isso realmente, né, ultimamente, essa soja Chicago caiu para abaixo de $31, né? Veio uma pancada aí, nem eu esperava isso, mas aconteceu. E os 5,50, eu fiz mais de uma operação com clientes, de 5,50 para 5, saindo, ganhando, fazendo lucro. Quando subia de novo, fizemos de novo, e isso aqui trouxe resultados também para o produtor, adicionando dinheiro a esse caixa. Certo? O preço máximo na região dele, oferecido pelas trades, foi de 164. Então veja que nós ficamos muito próximos e hoje o mercado está R$30 abaixo da nossa condição fechada. Olha o quanto de dinheiro está sendo deixado nesse mercado, o quanto que, usando estratégias de proteção, usando uma análise de mercado, usando uma estratégia mais complexa, a gente pode capturar isso e botar para dentro do caixa da empresa. Nós estamos deixando a mercado ir, nos deixando para o mercado esses números e perdendo muito dinheiro. Novamente, reparem que a margem de lucro, aí por volta dos deu 13% nesse caso, também um resultado muito bom, né? Então, excelente resultado. Muito bem. Lições.
Precisamos aprender a melhorar as decisões de gestão. Nós ainda temos aí muito foco na produtividade. Não é uma culpa, né, gente? Porque nosso ganho de produtividade foi muito grande. O problema é que nós estamos hoje chegando próximo a picos de produtividade em alguns tipos de... Ou o nível já está começando a chegar onde a curva inflexiona. E nós estamos tendo grandes variações de mercado. Então, agora nós temos que começar a olhar gestão. Então, muito foco na produtividade, isso vem desde as indústrias de insumos, né, que realmente o foco delas é produzir insumos, elas têm aí toda a razão para buscarem a informação de insumos e tentarem nos orientar a melhorar o nosso negócio com produtividade, com insumos, usando mais insumos. As consultorias técnicas, no geral, não são especializadas em mercado, elas são técnicas, nada contra, também ótimo, porque elas vão buscar o conceito técnico para tentar melhorar o lucro. Excelente. Agora, quanto você está tendo de apoio comercial, apoio na sua gestão? Você está lendo só informações que saem no mercado e tentando tomar essa decisão por uma intuição, ou você tem estudos e materiais mais qualificados, você conhece ferramentas para você usar? Então, nós temos que ter um pouco de foco. Nós temos hoje muito pouco foco na comercialização e na gestão de mercados. Já estamos percebendo que isso é um problema, mas ainda poucas estruturas de conhecimento nisso. Quanto maior a sua produtividade, maior o efeito do mercado, das oscilações de mercado no seu resultado. Você se expõe mais ao risco ao aumentar muito sua produtividade, porque sua curva vai cair e você então vai ter sua curva de ganhos de produção vai cair e você então fica mais exposto por ter assumido mais custos para tentar obter esse ganho. Então o risco de mercado passa a ser um ponto essencial nas nossas decisões. Bom, como é que nós vamos ajudar você a bater esses recordes aí de faturamento e lucro nos seus negócios nos próximos 6 meses, né? Então nós estruturamos, devido a dúvidas de clientes, estamos relacionados aí com clientes de porte grande, médio, pequenos que acessam, a gente começou a perceber a dificuldade. Então nós criamos aqui uma mentoria que ela dura 6 meses, onde nós vamos estar aqui acompanhando essas pessoas com conteúdo, trazendo conhecimento para que vocês possam tomar a decisão, porque a decisão não vem só de mim. Eu chamo sempre para as pessoas, é um conjunto de parceria, porque eu preciso das pessoas olhando, sabendo o que fazer, trazendo esse problema na mesa, onde aí eu consigo ajudar com ideias e estratégias que podem ser tomadas. Então eu trago conteúdo, ajudo a pensar as estratégias, ajudo vocês a pensarem as estratégias, e a gente precisa de tempo. Não adianta eu dar esse conteúdo todo em uma aula de 2 dias com vocês. Vocês vão chegar no mercado e vão ter dúvida do que fazer, porque, como toda tecnologia, a gente ganha, todo conhecimento, quando a gente vai aplicar, a gente tem um monte de dúvida. Então, né, há necessidade de um período maior, onde a gente vai revendo e a gente tem toda uma estratégia. Um processo de aprendizado, um acompanhamento com as pessoas e orientação nas decisões para que ela seja tomada de forma correta e não de forma errada. Para quem que é este processo, então, de mentoria, né? Para quem que a gente está construindo isso? Então, aqui são pessoas que estão aí nos assistindo, né? Hoje, como vocês ou outros que já estão aí se inscrevendo, que sofrem com as fortes variações de preços das commodities agrícolas, que estão percebendo esse sofrimento, mas não sabem o que fazer, né? Sabem que precisa proteger o preço. Eu sei que eu preciso. O preço dos meus insumos, da produção, dos movimentos de alta e baixa do mercado, mas não sei como fazer. Então, como é que a gente protege um preço de reposição de animal? Como é que eu protejo um preço de ração? Como é que eu consigo construir uma estratégia de relação de fertilizantes e defensivos com a minha venda da minha receita? Como é que eu monto isso? Como é que eu aprendo a fazer isso? Né? Então, essa é uma dificuldade. As pessoas não têm indicadores, não têm metas, a gente precisa criar. Quer aprender como usar o mercado futuro no seu negócio para aumentar a sua lucratividade? Quer conhecer técnicas? Nós ensinamos aí 6 técnicas, mas
eu vou ensinar como é que você usa isso, você pode criar outras estratégias para ampliar as opções de venda. Ou seja, não vai chegar na última hora, você vai ter essas técnicas já com grande antecedência e você vai tomando elas conforme o mercado vai oscilando, você vai usando as técnicas que eu ensino. Então, para você proteger os seus custos ou a sua receita. Ou precisa tomar decisões para proteger os riscos das fortes oscilações de preços do mercado agrícola. Como eu mostrei para vocês, há oscilações de 100% em um ano. A soja saiu de um preço e dobrou o preço dentro do mesmo ano. Como é que você, muitas vezes, fez uma venda antecipada e perdeu esse movimento? Podia ter aproveitado esse movimento, mesmo depois da soja ter começado a subir. Como é que você faz isso? Né? Sente falta de informações para tomar decisões. Então, se você não tem informação de qualidade, se você está na dúvida, nós temos um processo de informação constante onde você está revendo o seu processo. E está modificando o seu cenário, o seu farol de alto e baixo para você poder olhar o seu mercado e ir tomando suas decisões. Como é que a gente faz isso? Então, a gente trabalha com 3 pilares. Um pilar é a análise de cenários. Então, nós trazemos nessa mentoria, durante esse período todo, a análise de cenários constantemente, para que você vá revisando, né? E a gente faz isso com os clientes. Aqui nós trazemos estratégias. De repente eu vejo olha, isso aqui nós estamos fazendo para os clientes hoje. Então, o que vocês acham disso? Cabe para você. Projeções de cenários, como eu mostrei para vocês. Revisão dessas projeções e ferramentas, estratégias de proteção. Vou ensinar para vocês ferramentas de mercado futuro, ferramentas de opções, que são os seguros de preço, como você faz simulações dessas simulações para você montar a sua estratégia. Então, como é que você usa planilhas que ajudam você a montar simulações para o seu preço, ou bandas que eu mostrei para você, como é que você monta uma banda, quanto custa isso, qual o preço disso, e estratégias de proteção. E na decisão, colocar metas. O que são metas? Qual o potencial desse mercado? Até onde a gente pode acreditar que ele vai subir? Botar um patamar, não trabalhar às cegas. Então, botando esse patamar, você começa a melhorar a sua decisão. Usar análises gráficas, nós temos tanto na nossa plataforma, que analisa através de diversas informações no mercado, quanto você existem no mercado futuro, informações também, análises que existem lá. Como eu combino essas duas situações para eu montar um mapa de decisão. Então, eu faço isso, depois eu faço isso, se isso aqui acontecer, eu vou olhar isso e vou prestar atenção aqui para eu executar minha decisão. Então, como eu monto ela? E um acompanhamento. A gente tem aí um grupo tira dúvidas no WhatsApp para esse conjunto de pessoas que vai estar fazendo a mentoria. É uma mentoria limitada, não é aberta à vontade, porque senão eu não dou conta de acompanhar vocês. Então, tem aí 6 sessões. Durante os 6 meses, nós vamos fazer sessões de conteúdo, exercícios, lição de casa, volta, fazemos mais um pouco e vamos dando passo. Existe um processo para vocês adquirirem todo o conhecimento. Vamos estar trabalhando a mercado, ou seja, olhando o mercado, e com aulas gravadas que você pode assistir um pouco, antecipar, as aulas vão estar gravadas, você pode estar adquirindo conhecimento nisso. Mas não fica só por isso. Eu acho que para a gente ajudar realmente vocês, eu vou ter que dar um conjunto de conhecimentos maior que vão vir aí com um bônus. Então, nós temos uma plataforma que ela é construída em pesquisa, é uma inovação. Eu vim do mercado e não tinha isso na minha época. Peguei pesquisa, comecei a montar e estamos trazendo uma inovação com plataformas que utilizam inteligência de mercado, trazem aí uma inteligência forte, focada em proteção de preços. Como é que eu olho o mercado para montar uma proteção de preços? Então, como é que eu uso essa plataforma para montar as minhas estratégias? Algoritmos, que são uma matemática, uma estatística construída, que está trabalhando constantemente, recebendo os dados e montando projeções para a gente, fazendo esse farol andar, para a gente poder caminhar com as nossas estratégias. Então, elas analisam a cadeia e nos ajudam.
Tendência, olha, o mercado entrou numa tendência de queda, os próximos dias tendem a ser de queda, tome cuidado. O mercado está próximo de um fundo de preço, a probabilidade de queda desses preços está mais baixa. Não é hora de vender, já caiu muito. Então agora calma, agora aguenta o tranco. Se não vendeu, aguenta um pouco, vamos ver se ele dá uma reagida. Então, temos aí uma gama de ferramentas que podem nos ajudar a melhorar a decisão. 100% não existe, gente. Eu já sou bem sincero, não tem. Eu mesmo já errei no mercado, mas eu erro menos. Então, eu trabalho com uma estatística e trabalho tentando melhorar minhas decisões. Temos modelos de análise de reposição. Na hora que você está comprando um gado, você já pode olhar o mercado futuro e ver se aquele gado está barato ou não para aquele preço futuro. De repente, vale a pena você fazer uma proteção. Então, nós temos construções de modelos para isso, que você pode olhar e, de repente, você construir estratégias eventualmente, que a gente vai dar de como proteger o preço do bezerro, de uma reposição que você está comprando. Comprei uma reposição hoje com preço muito barato. Está excelente. O preço do boi caiu, o meu preço que era bom ficou ruim. Não adiantou nada você ter comprado. Você tinha que ter protegido o preço do boi. Quando ele cair, você está com o bezerro, o preço do boi caiu, você recebeu dinheiro, barateou o seu bezerro. Legal, estou dormindo. E nada adianta eu comprar um bezerro que pareceu barato, a relação naquele momento está boa, mas daqui a um ano o preço do boi está aqui embaixo e eu perdi dinheiro. Não adiantou nada. O barato ficou caro. Então eu tenho que ter uma visão de longo prazo para saber o que é bom. Certo? Não para aí. Como eu disse para vocês, temos um acompanhamento constante. Então, aqui vão ter 12 sessões de cenários que eu faço com os meus clientes, onde vocês vão estar participando dessas sessões. Elas são online, a cada 15 dias. Então, vocês vão ficar 6 meses, 2 sessões por mês. Nós vamos participar, onde nós vamos rever o cenário junto. Eu vou trazer a minha revisão e depois a gente discute isso. Então, eu faço isso. São produtores de todo o Brasil, soja, milho e boi, que estão nas sessões, me fazem perguntas e a gente discute cenários e dúvidas dessas pessoas, que isso é o que eu chamo de gerenciar mercado. A gente está lá olhando isso. Revisão de cenários a cada 15 dias, né, para a gente poder ajustar a estratégia, ajustar o nosso farol e continuar trabalhando no mercado. O que a gente pode fazer. E revisão dessas projeções de preço. Ali, nessas sessões, é onde eu faço as revisões de longo. Nas sessões, nas plataformas, você tem um farol de curto prazo, 15, 30 dias. E nas sessões de cenários, eu faço uma revisão de 6 meses, 12 meses, como é que está andando esse farol. E aí a gente tem o farol alto e o farol baixo, para a gente tomar decisões. Pô, para aí? Não. Estou trazendo muito bônus para vocês mesmo. Grupo Telegram, onde a gente faz o acompanhamento no dia a dia do mercado. Então, eu não fico lá postando um monte de coisa. Vocês não me vão fazer isso no mercado. Mas os clientes me perguntam e eu respondo dentro do que eu estou visualizando. E a gente discute e tenta tomar uma decisão. Produtores de todo o Brasil ali perguntando para a gente fatores relevantes que podem impactar o mercado. E quando eu vejo algo entre uma sessão e outra, que eu estou percebendo algum fato relevante, eu posto lá, eu dou minha opinião, e a gente vai fazendo esse trabalho de acompanhamento no dia a dia por uma plataforma como essa, por aqui. O grupo especial que vai estar sendo formado aqui vai ter um WhatsApp para conversas individuais, alguma questão pessoal. E aqui nós conversamos com um grupo maior, porque mercado a gente tem que ter uma visão do que está acontecendo no todo. Então aqui tem um grupo do Telegram, que é de mercado, e eu tenho um grupo WhatsApp das pessoas que estão aqui na mentoria, vão estar participando, onde a gente vai estar tirando dúvidas ali. Parou aí? Não. Para complementar e ajudar vocês, e esse é um foco nosso, né? Este programa foi elaborado aí para construir o crescimento de profissionais e produtores rurais, dos profissionais e produtores rurais. Então, eu tenho esse foco, a Euromove, sempre eu vim da produção, eu trabalhei como gestor de produção, eu fui gestor de empresa, eu trabalhei como consultoria por muito tempo, lidei com o mercado, tomei decisões de mercado e eu vejo a dificuldade, o quanto que a gente apanha com o mercado. Então, eu tenho dentro desse de ajudar e poder ajudar. Então, é um programa construído aqui para crescimento profissional, para ajudar as pessoas a começarem a olhar o mercado, uma coisa que eu vejo que está faltando muito. Tem esse foco, a sustentabilidade, né? A gente traz aqui um foco
de olhar o lado econômico da sustentabilidade. É muito bonito falar ambiente, né? Vamos proteger, não vamos desmatar, lindo. Ah, vamos fazer o social, vamos fazer esse lado social do lado ambiente. Mas é o lado econômico, quem é que está olhando para vocês? O lado econômico tem que ser olhado, e aqui fazemos esse trabalho, eu tenho esse foco também de poder ajudar as empresas. Então, eu trago para vocês, você pode vir, você e mais um membro da sua empresa, porque eu sei que as pessoas precisam discutir a decisão, a boa decisão, ela é tomada com a discussão com outro membro da minha empresa. Então, você tem 2 vagas nesse programa, pelo preço de uma vaga, você não vai gastar nada mais. Então, é o programa que a gente está fazendo para vocês, para ajudar vocês, as empresas de vocês, a ter uma pessoa também qualificada, onde vocês têm 2 pessoas internas com alta qualificação para fazerem discussão. E aí sim, eu posso estar ajudando vocês, porque nós temos mais cabeças pensando a estratégia. E mais cabeças com conhecimento do que cabeças sem conhecimento tentando tomar essa estratégia. Ok? É mesmo? Quanto custa esse aprendizado? Né? O curso de MBA hoje, dos que eu fiz, está R$100 mil. Né? O curso de conselheiros, que também fiz, R$30 mil. Uma consultoria hoje de conselheiro de administração, para onde você tem ali os membros fortes de conselho, também custa R$8 mil por mês. Não vou fazer por isso para vocês. Não é esse o nosso objetivo, fazer um curso caro que poucas pessoas podem acessar. O objetivo é realmente ajudar, fazer com que vocês possam participar e estarem aqui com a gente. Então, esquece isso. Quanto vale capturar 10% do seu faturamento para dentro do seu lucro? Essa é a reflexão que eu quero que vocês pensem para a gente conversar sobre esse programa. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente para a gente chegar na decisão de vamos fazer. Eu vou te ajudar a aumentar as margens de lucro da sua fazenda de 5 a 10 pontos percentuais. É lógico, se você já é um bom, eu não vou conseguir te ajudar muito, mas se você está apanhando muito, eu vou te ajudar mais. Então, nós vamos construir juntos, né, percentuais para proteger o seu negócio das oscilações de preço. Tranquilamente, dava para a gente fazer aí um preço R$10 mil, mais do que vale. Pense aí no faturamento de R$1 milhão. Se eu gerar 10% a mais, eu estou gerando 100 mil, posso cobrar 10 mil de vocês, está fácil. Né? Não vamos também chegar a esse ponto aqui. Eu quero ajudar, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu também tenho uma equipe, tenho pessoas que estão por trás construindo tudo isso com a gente, e a gente vai ter que chegar no nosso limite. Então aí, o programa completo, né? Esse programa, onde você vai ganhar aqui o bônus, só de bônus que eu estou dando ali, plataforma, eu cobro dos clientes, se você for no meu site ver os valores das plataformas e cursos que eu cobro, são R$6 mil, você vai ter R$3 mil ali só de bônus que eu estou dando. Se você fosse fazer aí consultoria, contratar consultoria, ou o tempo que você leva para fazer o curso, e dar o aprendizado que eu tenho de bagagens de erros e acertos, você ia gastar muito mais de R$100 mil, fácil, fácil. A mentoria, acompanhamento, plataformas, material didático e muito mais aí para ajudar vocês. A gente está fazendo por apenas 12 parcelas de R$500, tá? 5 mil à vista. Então, esse é o programa. A gente está postando agora aí no chat para vocês o link. Tem uma característica aqui, que é esse link, que é um formulário, que como eu estou prezando, isso é uma característica que eu quero botar pessoas que estão realmente necessitadas e que estão precisando, e não pessoas que não passaram, não sofreram ainda no mercado, para que não colaborem com o grupo. Então, eu vou selecionar essas pessoas pessoalmente, e para isso tem uma condição aqui, que eu quero que vocês, né, que vocês reparem que é importante, eu vou cobrar de vocês de alguma forma a matrícula. Vocês vão preencher esse formulário que a Tereza colocou aí. Ela também vai mandar daqui a pouco a página com esse conteúdo todo que eu estou mandando, o detalhe disso. Então, hoje nós já começamos as inscrições, já estamos com 15% das empresas já estão fechadas. Eu tenho mais 15 vagas, então está limitado. A gente quer começar agora em abril, esse curso, 2 vagas para cada empresa, só que vai preencher o formulário,
eu vou ver se você está qualificado, se você passou pelas condições mínimas que a gente quer para que o grupo seja forte, gente. Não adianta eu botar um monte de gente lá que não tem problema. Vocês têm que ter problema. Então tem que ter vivido, tem que ter sofrido com o mercado, porque a gente vai pegar na prática. Eu não vou ficar ali dando conteúdo só, eu vou botar vocês na prática. Eu quero ver o que está acontecendo com vocês. E eu preciso que vocês, então, estejam com a capacidade prática de estar fazendo questionamentos ou coisas que estão acontecendo no mercado para a gente trazer isso para o grupo e todo mundo crescer. Então, essa é uma condição que a gente está solicitando. Então, coloquem aí as informações nesse formulário, preencham para a gente. Eu, pessoalmente, vou estar analisando isso e nós vamos estar entrando em contato, eu e a minha equipe, para a gente fazer uma entrevista com vocês e finalizar o processo aí de cadastro de vocês. Então, nada absurdo também, eu só vou usar um bom senso, que é ter vocês, o grupo seja bom, o grupo seja contributivo para que o crescimento não seja só do meu lado para vocês, de vocês para vocês eu também quero, para que a gente possa ter um negócio bem legal, tá certo? Aqui eu estou trazendo um pouquinho do pessoal que faz todos os nossos materiais, já fizeram curso, já fizeram outros materiais, ou inclusive esses materiais, né? Que incluem toda a qualificação de mercado futuro que a gente traz. Então, eu estou trazendo aqui para vocês poderem ver que realmente é um material que está ajudando. Temos várias pessoas, alguns já são clientes há mais de 5 anos nossos e realmente estão conseguindo modificar os resultados deles. E isso é o importante aqui. Então, eu trago para vocês saber que não é um negócio que eu tô tem uma bagagem aqui, né? E a gente está fazendo um programa realmente para ajudar vocês, certo? Muito obrigado a todos. Então, agora eu vou responder aqui perguntas. Se vocês tiverem alguma coisa, podem colocar no chat. Detalhe aqui. Aqui vocês estão vendo, existe o nosso blog. Caso tenham alguma dúvida, queiram falar com a nossa equipe, tem lá no cantinho direito, embaixo, tem um WhatsApp, ele vem direto para a gente. E eu ou minha equipe vai estar respondendo vocês e tirando alguma dúvida que eventualmente vocês tenham. Mas o link do formulário está postado aí, a Tereza já colocou, e ela também colocou a página de venda, que está aí esse segundo material que ela colocou, que é a página onde você tem tudo isso que eu expliquei para vocês, está lá para vocês poderem fazer aí um cadastro. Então, caso alguém tenha algum questionamento, né, pode colocar aqui no chat e eu vou dando as respostas para vocês, tá certo? Vocês auxiliam em como operar na Bolsa? Olha, diretamente eu não faço, mas eu tenho um parceiro que ele é um cara muito conceituado, que eu trabalhei com ele muito tempo, né? Ele é uma pessoa que conhece muito de mercado, ele participa das nossas reuniões. Quando eu oriento a estratégia para você, passo essa estratégia junto com ele, e eventualmente fazemos até uma reunião com a participação dele, e ele executa, ajuda vocês a executar essa operação lá na Bolsa. Então, caso nesse período vocês queiram montar uma estratégia, nós vamos pensar juntos a estratégia, vamos montar e você vai executar essa operação com ele. Lá na Bolsa, ele vai fazer o processo com você. Então, é uma pessoa capacitada, treinada, para poder fazer isso. Eu faço, eu sei fazer, mas existem regras de Bolsa onde eu não posso entrar nesse ponto daí, porque eu estou falando de mercado com vocês e as regras da CVM não permitem isso. Então, eu dou uma orientação, macro, mercado, tendências, o que fazer, estratégias que podem ser usadas, como é que nós temos nossas metas, ok, estamos dentro, queremos fazer, isso aqui é bom para mim, acionamos ele, mandamos a estratégia pronta e ele executa, tá certo? Então, Marcos, é isso que a gente tem feito aí com as pessoas. Então, não sei se ficou claro, se não ficou, por favor, me manda aqui e a gente vai te esclarecendo. Mais alguma dúvida aí? Podem ir postando para a gente. Eu vou respondendo vocês aqui. Então, o tempo está terminando, né, gente? Em termos de prazo, daqui a pouco a gente vai iniciar, então realmente são menos vagas, já temos uma boa parte preenchida. E essa aula aqui é para mostrar para vocês tudo que a gente vai estar mostrando, o que podemos fazer no mercado, como trabalhar tudo isso e ajudar realmente vocês a fazer essa modificação e esse conhecimento e saírem como pessoas com mais conhecimento. Nem que vocês não venham a ser clientes meus, mas vocês vão ter mais conhecimento para lidar com o mercado, mais conhecimento para lidar com os mercados futuros
e aí eu consigo ajudar vocês melhores. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tudo muito claro. Legal, Alessandro, que bom. Parabéns pelo trabalho. André Carvalho. Pessina, boa noite. Eu já havia preenchido o formulário. Legal, André, eu já vi aqui, não tive tempo porque eu estava preparando o conteúdo. Muito obrigado aqui. Daqui a pouco eu entro em contato com você, André. Muito obrigado aqui pela sua iniciativa aí de querer fazer parte do programa. Tá bom? Aí, ó, o André mais uma vaga já está indo aí com o André. Então, pessoal, vão preenchendo. Não é um questionário longo, tá? É muito mais para eu entender o problema, entender o ponto que vocês estão, e aí a gente vai ajudando vocês e fazer com que seja um programa para quem está participando, um programa de excelente qualidade. Tá bom? Obrigado, Fiorilande, tudo bem? Muito obrigado aí pela participação. Pessoal, não estou vendo mais dúvidas aí, né? Então eu vou encerrar. Esse material daqui eu vou mandar para vocês, tá? Então eu vou gravar ele, organizar ele aqui e eu mando no e-mail de vocês. Quem se inscreveu, quem participou da aula aqui, a gente vai estar mandando no e-mail de vocês para vocês terem o material aí e refletirem um pouquinho sobre tudo isso. A gente bota vocês para também poderem estar com esse material, fazer a inscrição. Vocês têm ainda uns 10, 15 dias aí para fazer essa inscrição e aí nós vamos provavelmente estar iniciando os nossos sessão, tá bom? Na mentoria, conseguirei tirar dúvidas semanalmente. Nós vamos ter um chat, como eu mostrei ali, um WhatsApp, né? Então, lembre, nós temos um programa a cada mês, nós vamos ter uma sessão online, tá? Onde eu vou estar com vocês, também vai poder tirar suas dúvidas. Entre uma sessão e outra, nós temos um chat onde estou eu, minha equipe, e a gente vai te esclarecendo. Lori Aline, nós vamos te esclarecendo como é que as suas dúvidas. Lógico que se for algo mais assim que eu perceba que tem uma necessidade de ter um contato, a gente faz um contato. Além disso, a cada 15 dias, entre as sessões, né? Então você tem uma sessão por mês de esclarecimento e 2 sessões de cenários. Você pode participar das 2 sessões e também tirar dúvidas lá, das sessões de cenários que eu vou estar fazendo. Você tem 3 sessões aí por mês, né, para você tirar suas dúvidas, e mais os chats que você pode estar mandando. Então, a gente vai estar respondendo vocês aí, uma comunicação direta aí, para poder estar esclarecendo. Tá legal? Insistir para vocês estarem botando no chat, tá? Porque aí faz o grupo crescer. Tem o chat particular do grupo, que vocês vão se conhecer, e ali vocês vão estar contribuindo para que todos ali estejam vendo a sua dúvida e respondendo, e aí eu respondo para todos também, é muito legal. Então eu estou aguardando vocês, espero poder estar com vocês e estarmos mais próximos aí, e que vocês venham a se tornar clientes da Agromold de alguma forma aí, para a gente poder fazer um contato mais próximo e eu conhecer vocês mais de perto. Muito obrigado, pessoal, pela atenção, uma boa noite a todos e obrigado pelo tempo de vocês até esse horário aqui, para a gente estar participando, tá bom? Uma boa noite a todos e aguardo vocês aí no formulário para a gente estar evoluindo. Obrigado.